Nosso carisma, dom do Espírito, foi encarnado na bem-aventurada Maria Teresa de Jesus, quem, esperando a unidade de todos, em Deus, buscando sempre a vontade de Deus, lutou pela unidade em nossa comunidade internacional e respondeu a necessidades urgentes, preferindo os pobres e educando com visão mundial. Nestes dons do Espírito, dados à nossa fundadora Madre Teresa, reconhecemos o carisma da nossa congregação, o qual continua a se desenvolver. Impelidas pelas crises urgentes dos nossos tempos, nós, irmãs escolares de Nossa Senhora, ansiando pela unidade de todos em Deus, comprometemo-nos com ações que aprofundam nossa relação de comunhão, onde quer que estejamos. Empenhamo-nos para sermos testemunhas críveis da comunhão universal por meio do aprofundamento dos nossos esforços, para viver como uma comunidade intelectual de fé, de uma só mente e um só coração. Examinamos nosso estilo de vida pessoal e comunitário, de acordo com o espírito colaborativo da sinodalidade, ouvindo, discernindo e em missão. Concriamos estruturas e práticas que nos desafiam, nos libertam e nos unem. Abraçamos nossa vulnerabilidade como indivíduos, comunidade, congregação, igreja e com total confiança em Deus. Aceitamos nossa independência uns dos outros e com toda a criação. Curamos divisões e relacionamentos quebrados por meio do perdão, da reconciliação, do diálogo, da compaixão, da promoção da paz e da unidade dentro da congregação e além dela. Nos comprometemos em manter nosso carisma e vida em missão como uma comunidade de fé, acolhedora e inclusiva. Nós nos aproximamos de Deus, prontas para sermos transformadas, para aceitar nossa missão com mais intensidade e responder ao contínuo chamado de Deus para a missão. Convidamos nossos membros, associados e colaboradores a se juntarem a nós na proclamação da Boa Nova, no espírito do nosso carisma. Reconhecemos nossa própria cumplicidade no pecado social de nossa comunidade global e nos comprometemos com a promoção de mudanças sistêmicas. Somos educadoras em tudo o que somos e fazemos, explorando caminhos concretos para eliminar as causas profundas da injustiça. Estamos presentes junto às pessoas das periferias e colaboramos para eliminar todas as formas de discriminação, desigualdade e violência. Como congregação Laudato Si, nos unimos ao movimento da Igreja no enfrentamento da crise ambiental e humanitária, na perspectiva de uma ecologia integral. Somos chamadas e enviadas para aprofundar a comunhão com Deus e entre as pessoas, onde quer que estejamos, à medida que o desejo de Jesus, de que todos sejam um, se torna mais plenamente nosso. O esforço pela unidade abrange a humanidade inteira e a totalidade da criação. A educação no espírito da bem-aventurada Teresa, centrada no desenvolvimento humano e na sustentabilidade ambiental, é fundamental na transformação do nosso mundo. Nós, membros do 25º Capítulo Geral, autorizamos o Conselho Geral a estabelecer uma comissão global de educação que dará vida à nossa visão educacional para estes tempos. Esta comissão multicultural irá, à medida do possível, criar um documento baseado em Vós Sois Enviada, que delineia a visão educacional das irmãs escolares de Nossa Senhora e articula a abordagem contemporânea à educação para a transformação. Sugerir métodos e práticas para compartilhar nossa visão educacional com os nossos associados, colaboradores e colegas de trabalho, preparando-os para a liderança nos nossos ministérios educacionais. Planejar conferências educacionais que despertem nossa paixão, forneçam formação de acordo com nossa visão educacional e sugiram estratégias para uma educação transformadora que atenda aos clamores do povo de Deus e da terra. Desenvolver uma rede educacional global das Irmãs Escolares de Nossa Senhora que conecte nossos ministérios educacionais, promova uma visão compartilhada e construa uma comunidade em toda a congregação e além dela. É por meio do nosso ministério voltado para a educação que construímos comunhão,
O que fizemos no passado como províncias e regiões, devemos agora fazer como uma comunidade de fé intercultural. Desenvolvimento pessoal em comunidade. O contínuo chamado de Deus e nossa contínua resposta a Ele são a essência do nosso desenvolvimento pessoal em comunidade. Orientadas por Deus e apoiadas pela comunidade, sempre de novo fixamos nosso olhar em Jesus Cristo, que nos torna capazes de integrar as muitas facetas de nossa vida. Nós, membros do 25º Capítulo Geral, convidamos cada irmã da congregação a se comprometer com o engajamento em oportunidades que promovam o crescimento da consciência intercultural e da missão viva para desenvolver habilidades de vida transculturais e interculturais. O aumento da consciência intercultural para reconhecer e respeitar a origem e a cultura de cada mulher chamada à nossa congregação, desde o início do discernimento vocacional até cada uma das etapas da formação inicial e contínua. A participação em oportunidades educacionais que promovam uma mentalidade de pacificação e justiça. O desenvolvimento de habilidades e engajar-se em experiências que promovam cura e reconciliação nas relações pessoais e comunitárias, dentro da congregação e na sociedade em geral. Nós, membros do 20º Capítulo Geral, recomendamos que o Conselho Geral continue a avaliar todas as diretrizes e programas do desenvolvimento pessoal em comunidade, incluindo noviciado congregacional, em termos de estrutura, localização, programa e etc. Implemente programas para experiências interculturais de curto prazo, para aprofundar nossas relações como congregação internacional. Crie um comitê para estudar os programas e processos vocacionais de cada província com o objetivo de partilhar o saber e de desenvolver uma abordagem congregacional no acompanhamento de mulheres em discernimento ao chamado de Deus. Nós, membros do 25º Capítulo Geral em espírito de unidade e colaboração, chamamos nossa congregação internacional a abraçar e a comprometer-se com o chamado de ter tudo em comum. Autorizamos o Conselho Geral a continuar a explorar modelos de capítulos gerais que promovam a participação dos membros e a responsabilidade partilhada de todas as irmãs pela vida e missão da congregação. Iniciar e continuar a oferecer reuniões internacionais para a liderança congregacional, formação e pessoal das finanças, irmãs associadas, funcionários e colaboradores, a fim de fortalecer nossa unidade como uma congregação inclusiva e acolhedora. Trabalhar em conjunto com os conselhos provinciais para planejar a sustentabilidade a longo prazo, em vista das necessidades financeiras e de pessoal do generalato e do noviciado congregacional. Estabelecer uma comissão que estude e desenvolva diretrizes para continuar o apoio financeiro das províncias para os fundos Gerhardinger e Ministério. Estabelecer um conselho consultivo para os fundos Gerhardinger e Ministério, que seria composto por províncias, Conselho Geral e outros membros nomeados, como a tesoureira da congregação e consultores profissionais. Este conselho revisará os protocolos e procedimentos de acesso e distribuição dos fundos. Nós, membros do 25º Capítulo Geral, autorizamos o Conselho Geral a examinar as estruturas governamentais existentes, conforme escritas em nossa Constituição e Diretório Geral, para determinar se elas ainda são apropriadas e nos libertam para os caminhos do Espírito. O Conselho Geral irá reformar uma comissão para realizar um estudo que convide a participação de todos os membros a partilhar informações sobre as experiências e realidades relacionadas à eficácia das atuais estruturas governamentais. Apresentar os resultados do estudo ao Conselho Geral Ampliado, CGA, para maior diálogo e discernimento para facilitar a cocriação de estruturas que nos libertem e nos unam. Apresentar recomendações para mudanças necessárias da Constituição e do Diretório Geral, para maior esclarecimento, diálogo e aprovação em um capítulo geral extraordinário, ou, no mais tardar, no 26º Capítulo Geral. Nós, membros do 25º Capítulo Geral,
Endossamos a continuação da equipe congregacional de comunicações e tecnologia, CCTT, e recomendamos que o Conselho Geral Teste e crie uma plataforma de trabalho digital adequada para ser utilizada por comissões e grupos de trabalho. considere maior ajuda de intérpretes, tradutores profissionais sempre que necessário. Crie um grupo de trabalho incluindo alguns representantes da CCTT para considerar as possibilidades de desenvolver um site congregacional. Revise e atualize o plano de comunicação congregacional. Recomendamos também que as líderes provinciais incentive as irmãs a desenvolverem suas habilidades no uso responsável da mídia. Apoiem a criação de uma lista de e-mail e telefone celular para toda a congregação, para os que desejam ser incluídas. Diretrizes para a representação no 26º Capítulo Geral. Nós, do 25º Capítulo Geral, guiados por vós sois enviadas e pela realidade da congregação em evolução, determinamos estas diretrizes gerais para a representação no 26º Capítulo Geral. Haverá um membro ex-ofício para cada província e região. A representação será baseada nos princípios de distribuição, igual, proporcional e flexiva da nossa diversidade. Por exemplo, idade, cultura, ministério. A nível provincial, será considerada a representação das irmãs das comunidades reconfiguradas desde o 25º Capítulo Geral. A Superiora Geral, com consentimento das Conselheiras Gerais e do Conselho Geral Ampliado, determinará o número total das delegadas necessárias para realizar efetivamente o trabalho do capítulo. delegadas adicionais, com base em critérios. Será considerada a representação de unidades que tenham sido integradas, fundidas ou formadas em outra unidade desde o 25º Capítulo Geral. Membros não votantes. Ao menos um ano antes do capítulo geral, o Conselho Geral publicará o número total de delegadas para o capítulo, com o número de cada província e região, juntamente com a explicação dos princípios e significados da designação de delegadas de acordo com as orientações gerais. Nós, membros do 25º Capítulo Geral, determinamos que o Conselho Geral seja composto pela Superiora Geral e 4 Conselheiras Gerais. Funcionamento do Conselho Geral 2024-2030. Nós, os membros do 25º Capítulo Geral, determinamos que o Conselho Geral é livre para tomar as suas próprias decisões sobre como irá funcionar. Revogação dos atos do 24º Capítulo Geral. Nós, membros do 25º Capítulo Geral, determinamos que os seguintes atos do 24º Capítulo Geral, tendo sido concluídos ou integrados na vida e no espírito contínuo da congregação, sejam revogados como atos jurídicos específicos. Concluído. 1. Composição do Conselho Geral 2018-2024. 2. Funcionamento do Conselho Geral 2018-2024. Comunicação congregacional e tecnologia. Orientações para representação no 25º Capítulo Geral. Integrado na vida e no espírito da congregação. 1. Diretriz orientadora. O amor dá tudo. 2. Ter tudo em comum. 3. Desenvolvimento pessoal em comunidade.